todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sério? Contribui o fato de você estar hoje aqui? Ou contribui o fato de você não estar aqui na semana que vem? Contribui o fato das coisas concorrerem de acordo com o seu pensamento, ou as coisas acontecerem contrárias, todas elas, à sua vontade? Cooperam? Alguém aqui poderia dizer, claro que sim. E eu perguntaria novamente, por quê? Esse alguém, naturalmente, principalmente se for crente, e estiver fazendo já essa série de exposições de Romanos ao longo desse período todo, vai dizer, porque está escrito. A minha pergunta em seguida será, então, por que você não crê nisso? Por que você se desespera? Por que você se angustia? Por que você tem medo? Ou você não crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ou será que há uma pontinha de dúvida? Não quando as coisas são boas, não quando as coisas andam conforme o seu plano, não quando as coisas andam conforme a sua vontade, mas quando as coisas são contrárias à sua vontade. Mas não aquelas que são contrárias à sua vontade, mas elas são inexpressivas. Mas aquelas que, sendo contrárias à sua vontade, não só são contrárias à sua vontade, elas te fazem mal, elas agridem você, agridem seu coração, agridem sua alma, agridem seu mundo interior, desordenam o seu mundo interior. E que tocam o seu corpo, limitam o seu corpo, machucam o seu corpo, ferem seu corpo. Minha pergunta é, coopera? Nós vamos falar nessa noite sobre a segurança gloriosa, que somente aqueles que creem em Cristo Jesus têm no dia da aprovação. Lewis, no livro chamado O Problema do Sofrimento, disse que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Vou repetir. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Parafraseando Lewis, eu diria que o sofrimento também é um megafone de Deus para acordar um crente surdo. E de que surdez eu me refiro? Não aquela surdez com relação à palavra de Deus quando te chamou, porque todas as coisas cooperam, não é para todos os seres humanos. Não, essa promessa não é para todos os seres humanos. Isto não vale para todos os seres humanos. Isto só vale para aqueles que um dia ouviram a voz de Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz com clareza: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não é para todos os homens. Os males que nos sobrevêm não contribuem para o bem de todos os homens, só contribui para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que foram chamados segundo os seus propósitos. Então não me refiro a esta voz, a surdez com relação ao chamado, porque acredito que aqueles que ouviram o chamado de Deus, então seguiram a sua voz, seguiram os seus passos, entregaram o seu coração, entregaram tudo nas mãos de Cristo e passaram a segui-lo. Isso é o chamado, isso é o que a Bíblia chama de chamado. Mas não me refiro a esta surdez, eu me refiro a uma surdez dos próprios chamados, dos próprios eleitos, daqueles que estão andando segundo o propósito de Deus, a surdez daqueles que, mesmo sendo regenerados, não conseguem ver propósito nos sofrimentos e nas tribulações. Me refiro, portanto, àquela surdez, não com relação ao significado do sofrimento, mas aquela surdez com relação à promessa de Deus. Que promessa é essa? A de que Ele tem cuidado de vós. A promessa de que o sofrimento, qualquer que seja,
na vida de um cristão, sempre terá um sentido glorioso. Nunca será resultado da ira divina, nunca será resultado da condenação divina. Não estamos mais debaixo de condenação, e é isso que Paulo nos garante. Se você foi chamado das trevas e vive no reino da luz, não há mais condenação, ponto final. Nada pode te condenar, ninguém pode te condenar neste mundo. A grande pergunta é, então, por que não acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque podemos desenvolver uma surdez com relação ao próprio sentido glorioso do sofrimento, uma surdez que diz respeito à própria esperança escondida nos sofrimentos. Nós não lemos Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39, numa descendência. O texto não termina para baixo, o texto termina no clímax. O capítulo 8 é o grande desfecho. Se você está aqui acompanhando essa série desde o início, você sabe que o pensamento de Paulo é cíclico, o tempo todo ele está circulando, e ele vai caminhando nestes círculos, e um desses grandes círculos de Paulo começa no capítulo 5, versículo 1, e termina no capítulo 8, versículo 39. No capítulo 5, versículo 1, Paulo está dizendo: vocês já estão justificados mediante a fé, por isso vocês têm paz com Deus, vocês não precisam mais se preocupar com as aflições e com as tribulações, porque elas já não são mais juízo de Deus sobre a vida de vocês. Se vocês creem em Cristo Jesus e foram justificados por Ele, as tribulações, todas as provações, todas as dificuldades já não são mais a ira de Deus sobre vocês, mas dizem respeito a algo que necessariamente acontece na vida dos cristãos. Nós não sabemos os motivos, mas nós sabemos que tem um sentido. E agora sim, Paulo dá um grande desfecho. Não só sabemos que tem sentido, mas sabemos que todas estas provações contribuem para o nosso bem. Por isso a pergunta: contribui? Alguém poderia dizer: eu não estou vendo nenhuma contribuição, eu só estou vendo tribulação, eu só estou vendo dor, eu só estou vendo tristeza, eu só vejo o abismo se abrir diante de mim, eu não consigo enxergar mais nada. É dessa surdez que eu estou falando, essa surdez que faz com que aqueles que foram chamados por Deus não enxerguem no sofrimento um bem de Deus. Jonas, como eu poderia enxergar um câncer como um bem de Deus? Como eu poderia enxergar a falência dos meus negócios como um bem de Deus? Como eu poderia enxergar a destruição da minha família, dos meus filhos, do jeito que eles se encontram? Como eu poderia, esse caos em que eu vivo, ver o bem em tudo isso? Como eu poderia enxergar a cooperação de todas estas coisas para a glória de Deus? Como eu posso enxergar em tudo isso um concurso que não só glorifica a Deus, mas também faz o bem? Esse texto nos dá uma resposta para essa pergunta. Nos dá a resposta exatamente para a pergunta em relação à questão que envolve o regenerado. Paulo não está preocupado aqui com todos os homens. Paulo não está aqui se dirigindo a todos os homens. Paulo não está falando do sofrimento que diz respeito a todos os homens. Paulo está se referindo agora apenas àqueles que foram chamados, àqueles que foram eleitos, àqueles que foram predestinados, tal como a gente encontrou nos versículos anteriores. É disso que Paulo está falando. E Paulo está dizendo exatamente com todas as letras: para o regenerado, o sofrimento tem um sentido glorioso, e ele precisa ter a segurança de que toda a tribulação que ele vive possui este sentido, este significado glorioso. E a grande pergunta é: por quê? Esse texto nos dá respostas para essa pergunta, e nos dá a resposta para essa pergunta em em dois aspectos. A resposta a essa pergunta, ela é uma resposta em duas partes, que vai do versículo 31 ao versículo 34, e diz respeito ao sofrimento de Cristo, e do versículo 35 ao versículo 39, que diz respeito ao amor de Cristo. Por que você não pode olhar para o seu sofrimento, sendo um regenerado, e tentar fugir dele como o diabo foge da cruz?
Porque você, sendo regenerado, diante do seu sofrimento, não ousaria a odiar o seu sofrimento, mas a encarar o seu sofrimento, encarar a tribulação como algo que está cooperando para o bem de Deus. Por que você deveria fazer isso? A grande pergunta que a gente tem que responder nessa noite é: por que nós deveríamos, sendo regenerados, observar as tribulações como um exército a nosso favor, como um exército que contribui, como um exército que coopera para o bem? Por quê? Paulo diz: por causa de duas coisas. Porque Cristo sangrou por você, porque Cristo se entregou por você, porque Cristo sofreu por você, porque Cristo sentiu dores por você, porque Cristo se entregou por você. Segundo, porque esse Cristo que padece, esse Cristo que sangra, esse Cristo que sofre, ama você. Só por essas duas coisas. Primeiro, versículo 31 ao versículo de número 34. Porque deveríamos dar um beijo no nosso sofrimento, se somos regenerados? Porque Cristo sofreu. Se há um significado no sofrimento de Cristo Jesus, nenhum regenerado poderia duvidar do significado, do tesouro que se esconde no fim de todo sofrimento. Todas as vezes que você, sendo regenerado, rejeita o sofrimento, o seu sofrimento, você está rejeitando também o sofrimento de Cristo. Você só pode amar a cruz de Cristo Jesus se você também for capaz de dar um beijo na sua própria cruz. Por isso que eu gosto de cantar. Infelizmente a gente não vai cantar isso hoje, mas eu gosto muito de quando a gente dá na ceia, a gente canta aquela música, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Minha pergunta é se você ama a mensagem da cruz do Cristo crucificado, ou se você ama realmente a mensagem da cruz, o que ela significa. De que você não poderia olhar para o sofrimento como algo que te causa desgosto, como algo que simplesmente não esconde um sentido e um significado. Para a gente poder trabalhar essa questão de uma maneira mais profunda, eu preciso contrastar com vocês aquilo que seria o falso evangelho, a falsa notícia sobre o sofrimento de Cristo Jesus, o falso ensino sobre o sofrimento de Jesus, o falso ensino que faz inclusive com que muitos queiram rejeitar o sofrimento e não vejam o sofrimento como algo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. A primeira frase do versículo 31 é significativa. Que poderemos dizer diante dessas coisas? Ou seja, diante de tudo que foi dito. Alguns poderiam dizer, diante do que foi dito nos 3 últimos versículos. Outros poderiam dizer, daquilo que foi dito desde o capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Não importa. Tudo que foi dito até então, deve ser considerado agora. Então ele faz a seguinte pergunta. Versículo de número 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui a gente tem uma expressão muito interessante, o pronobis, o por nós. O falso evangelho vai dizer o seguinte para você, vai dizer o tempo todo para você que Jesus morreu por você, de que você é o queridinho de Deus, de que o mundo todo, inclusive o próprio Deus, gira ao seu redor. Esses dias teve um lunático aí dizendo um negócio desse no meio da internet, dizendo que você é o centro de tudo aquilo que Deus faz. É um lunático. O falso evangelho faz você achar que você é a figura mais importante. O falso evangelho faz você se vitimizar. O falso evangelho ensina você a lamber suas feridas, a fazer assim: ai, a minha história é assim, a minha história é assado. Ai, tenham pena de mim, olha só como eu sou sofrido. Quem disse que você é o centro do universo? Quem disse que você se lamber vai resolver toda a dor do seu coração? Quem foi que disse que o fato das pessoas todas girarem ao seu redor para dizer assim: olha, realmente, considerando todos os fatos, acho que você realmente sofre bastante, deixa eu te dar um abracinho. Quem disse que isso vai resolver toda a dor do seu coração? Mais do que isso, o falso evangelho
não só faz a gente se vitimizar, não faz a gente só fazer do sofrimento algo que diz respeito a uma possibilidade das pessoas olharem compassivamente, com misericórdia, dizendo: olha, eu estou passando por isso, preste atenção, olha o que eu estou sofrendo. Não somente isso. O falso evangelho tira os teus olhos de Cristo e põe os teus olhos em você mesmo, no seu sofrimento. E o segundo grande problema do falso evangelho, ele te oferece um Cristo extremamente preocupado em fazer 1000 coisas para te fazer feliz na hora da dor e do sofrimento. Um Cristo que se preocupa em todos os instantes em como não permitir que você passe por uma dor. Então é o Jesus que vai dizer assim: não pode sofrer, porque ele é regenerado. Regenerado não sofre, é eleito, tem que blindar esse regenerado. Então você tem que, se você é um regenerado, Jesus tem que te proteger. Se ele não está te protegendo, você pode cobrar: Jesus, estou falhando, por que o senhor falhou aqui? Por que o senhor não me ajudou? Por que na hora mais difícil da minha vida o senhor não me ajudou? Eu estou confiando em ti, eu entreguei minha vida para o Senhor, por que o senhor me abandonou agora? O falso evangelho faz você virar o jogo, faz você ser juiz de Cristo e te torna acusador de Cristo. O falso evangelho faz você acusar a Deus. O falso evangelho faz você colocar Deus no tribunal, faz você colocar Deus como réu. Deus é o culpado dos teus sofrimentos, Deus é o culpado das tuas dores, faz inverter toda a ordem, porque mudou o centro, mudou tudo aquilo para o qual todas as coisas deveriam concorrer. O falso evangelho não só ensina você de que Cristo morreu por você, mas não ensina que Ele morreu por você por causa de Deus. E é este por causa de, este porquê, que mostra a diferença entre o falso e o verdadeiro evangelho. O falso evangelho diz, exatamente com todas as letras: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então quem é que está por nós? Quem é aquele que está por nós? Aquele que está por nós, por causa de nós. Porque afinal de contas a gente viveu uma vida tão miserável, porque a gente viveu uma vida tão triste, então agora Deus tem a obrigação de me fazer feliz. Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vivi nessa vida, agora Ele tem que fazer alguma coisa por mim, agora Ele tem que mudar a minha vida de uma vez por todas. Eu me entreguei para Ele, então agora Ele tem que fazer alguma coisa por mim. Então acreditamos que Ele é por nós, por causa de nós. Essa é a pior notícia que você poderia receber. Aquela que diz que Deus cuidará de você por causa de você. Não. Deus não cuida do seu povo por causa do seu povo. Deus cuida do seu povo por causa de Cristo, por causa dele, não por causa de você. Não é por nós, por causa de nós, mas é por nós, por causa de Cristo. Então, se Deus faz algo por nós, se Deus nos chama, se Deus nos ama, se Deus derrama a sua graça, não é porque Ele viu méritos em nós, não é por causa de nós, não é por nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo, é por causa de Cristo e Cristo somente. Esse é o primeiro ensino que Paulo vai dar. O segundo ensino importante é o ensino da proporção. Observe o que ele vai fazer logo em seguida, 32, aquele que não poupou nem seu próprio filho, mas pelo contrário entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Note que Paulo não está aqui se referindo à grande população mundial. Paulo não está aqui dizendo que Cristo morreu por todos os homens. Paulo está sendo direto, Paulo está sendo claro, levando em consideração tudo o que foi dito anteriormente. Ele está dizendo com todas as letras: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário entregou por todos nós. Primeira coisa, Deus não poupou. Abraão é o caso que está aqui no transfundo dessa passagem. Deus poupou Abraão de sacrificar o seu filho. Deus poupou Abraão de passar por um tempo terrível de sua vida, que era ele mesmo levantar um cutelo e matar seu próprio filho em sacrifício a Deus. Mas Deus poupou. Mas a Bíblia diz
que Deus não poupou o seu filho. O seu filho sangrou, o seu filho sofreu. Por isso, se existe uma mensagem poderosa para você nessa noite, não é outra senão: duvide de qualquer Deus que não sangre, duvide de qualquer Deus que não sofra, duvide de qualquer Deus que não morra e ressuscite dos mortos, por amor do seu povo. Por amor do seu povo. Um Deus assim, você jamais poderia levantar a voz em oração para dizer: o Senhor não sabe o que eu estou passando. Qualquer outra divindade, por mais poderosa que seja, você poderia dizer: você não sabe o que eu estou passando. Mas nenhum de nós aqui nesse auditório poderia olhar para Jesus e dizer: o Senhor não sabe o que eu estou passando. A proporção ainda é maior nos termos do argumento, porque Paulo faz questão de dizer assim: você acha que aquilo que Deus entregou para você, que é o seu próprio filho, ele não poupou o seu próprio filho, e ao entregar o seu próprio filho, Deus estaria entregando algo pequeno? Quem aqui consegue imaginar que Deus poderia ter entregue algo melhor do que o próprio filho? O que Deus poderia ter entregue a você, e que poderia ser mais valioso, com coisas tão pequenas? Se Deus já te deu algo tão mais precioso, e se Ele te deu algo tão precioso, algo que é tão caro, Ele não poderia te dar algo menor do que isso? Se Ele já te deu Jesus, Ele não poderia te dar qualquer outra coisa menor do que Cristo? O problema é que a gente pode achar coisas que são menores do que Cristo, maiores do que o próprio Cristo. E quando as coisas são maiores do que Cristo, a gente conhece a vontade de Deus que é contra a nossa vontade. É a maneira pela qual Deus exorta o seu povo. É a maneira pela qual Deus acorda o seu povo. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar uma igreja que não consegue ouvir os gritos de Jesus na cruz, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? O sofrimento é o meio pelo qual Deus acorda a sua igreja para o fato de que ela crê num Deus sofredor, num servo sofredor. Sim, nós temos a mensagem do Cristo vitorioso, do Cristo ressurreto, mas o Cristo ressurreto só faz sentido com Cristo morto na cruz. Não tem ressurreição sem cruz, não tem ressurreição sem sofrimento, não tem bonança sem tempestade. Queremos bonança sem tempestade, queremos ressurreição sem cruz, e Deus está dizendo: não existe ressurreição sem cruz, não existe bonança sem tempestade. E tudo está debaixo de uma proporção. Se recebemos o bem maior de Deus, que é Cristo, não poderíamos receber aqueles outros bens que são menores. Isso não te lembra Jesus, no Sermão da Montanha, olhando para aqueles discípulos sem noção, só que agora é antes do sacrifício. Não tem algo mais valioso agora do que a própria vida. Então Jesus disse: por que vocês estão andando nessa vida tão preocupados quanto ao vez de comer, beber e vestir? Jesus está dizendo: olha como vocês são pequenos, olha como vocês são capazes de matar por comida, bebida e vestes, olha como vocês reduzem toda a vida aos valores que vocês reduzem exatamente a comida, bebida e vestes. E Jesus diz para eles: a proporção não é a vida mais importante do que todas essas coisas. Então vocês deveriam se preocupar mais com a vida, porque a vida que Deus deu é mais valiosa do que todas essas coisas. E aí a pergunta que Jesus vai fazer é lógica, é aquilo que Martin Lloyd Jones vai chamar a lógica de Deus em chamas. A lógica de Deus em chamas é essa: se Ele te deu vida, acaso Ele não poderia te dar as necessidades como comer, beber e vestir?
Se Ele dá alimento para um passarinho, Ele não vai dar alimento para você. Se Ele não dá provisão para um lírio do campo, Ele não vai dar provisão para você. Se Ele já te provê com algo muito maior do que todas essas coisas, as outras coisas menores Ele não vai prover. Por que então você duvida? Por que então você não crê que Ele vai prover? Por que você não acredita que no final das contas a tempestade vai passar, a tribulação vai passar? Por que você está tentando resolver com suas mãos? Por que você está tentando improvisar a bênção de Deus? Por que você está tentando recontar a história do seu jeito? Por que você não se entrega de uma vez a Deus? Por que você não se converte logo ao seu verdadeiro Deus? Por que se humilhar diante de uma imagem de idolatria que você construiu com a sua própria mente e seu coração? Você não percebe que o ídolo te humilha? Você não percebe que o ídolo te apequena? Você não percebe que o ídolo te torna tão pequeno, tão miserável, tão miserável, tão miserável, que você se torna incapaz de ver a grandeza do sacrifício de Jesus? Essa ceia aqui é só para aqueles que amam a cruz e o sacrifício de Jesus. Essa ceia, essa mesa, é para quem comunga com Cristo Jesus e seu sofrimento. Esse corpo, que é o corpo de Cristo representado por esses elementos que estão aqui, não foi fraturado, não foi cortado, não foi esmagado à toa e sem sentido algum. Por isso hoje celebramos a morte de Jesus aqui. Celebramos hoje o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Hoje celebramos o sofrimento. A ceia do Senhor é a celebração do sofrimento, é o sacramento da dor, é o sacramento da entrega, é o sacramento de um Deus que não poupou o seu único filho para sangrar e ter seu sangue derramado sobre os seus. Se houver alguma coisa que seja mais importante do que isso, meu irmão, minha irmã, você não é digno dessa mesa. Terceiro ponto. Essa primeira parte do sofrimento, ela seria muito melhor entendida se a gente pensasse num tribunal, e com isso que a gente termina essa primeira parte. É como se estivéssemos diante de alguém que está sendo o tempo todo acuado por causa de acusações. Veja como diz o versículo 33. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, contra os eleitos de Deus? Mais uma vez, ele não está falando de todos os homens. Está se referindo aos eleitos. E a pergunta é clara: quem trará alguma acusação contra os eleitos de Deus? E quando a gente percebe a riqueza do texto bíblico, a gente sabe. Por exemplo, no livro de Jó, quando os filhos de Deus foram adorar a Deus, no meio dos filhos de Deus estava Satã. E ele, quando se apresenta diante de Deus, é Deus que pergunta a ele: de onde vens? Ele vem de passear pela terra, rodear por ela. E aí é Deus quem diz, não é Satã: observaste meu servo Jó, homem fiel e íntegro. Então é Satanás que vira para Deus e diz assim: mas é claro, ele é assim e permanece assim porque você cobre ele de bênçãos, você cobre ele de situações em que ele não precisa padecer. Ele não sabe o que é sofrimento, ele não sabe o que é privação, ele não sabe o que é tribulação. Então por isso ele não pode decidir. Quem é que vai decidir por amar um outro Deus se você tem um Deus que te dá tudo? Experimenta ser um Deus que não dá. Experimenta ser um Deus que, ao contrário de dar, faz com que aqueles a quem você tem devotado amor a ti, simplesmente não só rejeitem a ti, mas não queiram viver debaixo do seu juízo. Mas isso só vai acontecer se você tirar tudo. Se você tirar tudo que eles têm. E é interessante como Satanás se apresenta diante de Deus como um acusador. E tolos seríamos nós se achássemos que Satanás estaria acusando somente a Jó. Satanás, ele oferece uma acusação dupla ali. Ao acusar Jó, ele está acusando também a Deus. Ao mesmo tempo que ele está dizendo: você fez uma criatura que jamais vai te amar por nada. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é uma pessoa te amar por nada. Esta criatura que aqui é Jó, que você está mostrando para mim como um troféu, Satanás está dizendo: só te ama porque você dá tudo para ele.
Então a primeira acusação é: você não sabe criar as coisas como deveria criar. Você criou um ser que não pode te amar. Por outro lado, ele está dizendo que esta criatura é um ser que também não pode amar a Deus. Não pode amar a Deus por nada, porque é uma criatura inerentemente interesseira, que é uma criatura que só se aproxima de Deus porque tem seus interesses. E aqui está o ponto central da mensagem de hoje. Porque se existe algo que atormenta a vida de um eleito, isso não vai ser uma experiência de um não eleito. Essa é a experiência somente dos eleitos. É a experiência daquele que chega diante de Deus e diz assim: mas como eu vou pedir algo para Deus? Como eu vou pedir para que Deus me salve? Como eu vou pedir para que Deus, Ele tenha misericórdia de mim? Se os meus pecados estão aqui expostos diante dEle, se a única coisa que eu mereço dEle é juízo, se a única coisa que eu mereço dEle é a sua mão pesada, como eu poderia chegar diante de Deus e pedir agora: Senhor, tem misericórdia de mim, seja por mim, Deus, cuida de mim? Essa é a maior tentação que sofremos, justamente porque o mecanismo de toda a nossa luta continua sendo aquilo que fazemos. Queremos garantir que temos sempre uma jogada na frente em relação a Deus. A gente quer sempre ter aquela cartada final, aquele joguinho que está na manga, aquela última cartada. Se Deus não fizer isso, eu pelo menos tenho aquilo. Meu irmão, minha irmã, se eu pudesse dizer em uma só palavra, o resumo de tudo que a gente está dizendo hoje é: abra mão. Na hora da dor e na hora do sofrimento, a maior experiência que um crente pode ter é o da segurança, e você está perdendo a oportunidade de ser invadido pela segurança gloriosa de Deus, quando você abre mão das suas tentativas e se entrega nas mãos de Deus, deixando Deus fazer, Deus conduzir. Por que você está jogando com Deus? Por que você está brincando com as coisas de Deus? Observe como que Paulo vai concluir o texto dizendo: quem trará alguma acusação contra os eleitos de Deus? A gente sabe, Satã chegou diante de Deus e trouxe acusações a Deus e trouxe acusações a Jó. Mas se existe uma manifestação de acusação poderosa, não é a acusação de Satã, é a acusação da sua consciência. Quando você se sente imerecedor da glória de Deus e do cuidado de Deus. Quero me dirigir nesse instante àqueles que se sentem imerecedores das bênçãos de Deus. A você que diz assim: eu não mereço a graça e o amor de Deus. Eu quero dizer para você com uma só palavra: você é um orgulhoso, você é um vaidoso. Não tenho a menor pena de você hoje aqui. Você não merece pena, você é digno de pena. E por quê? Por um só motivo. Quanta vaidade está no seu coração, quanto orgulho está no seu coração. Você não percebe o quanto você é orgulhoso? Você acha que você tinha que merecer alguma coisa? Você acha que Deus só vai fazer se você merecer alguma coisa? Você é um vaidoso, você é um orgulhoso, e o sofrimento está na sua vida para botar você de joelhos, e você não está percebendo isso. Você não está percebendo o quanto o sofrimento está sendo um meio de Deus fazer você dobrar os joelhos, e esse sofrimento vai acontecer até você curvar os seus joelhos diante dele. A vaidade faz exatamente que a gente chegue diante de Deus assim, dizendo: Senhor, eu não sou merecedor da sua. Isso não é piedade, isso é estupidez, isso é tolice, isso é falta de humilhação diante de Deus. Quem foi que disse que você ia merecer alguma coisa de Deus? Você está perdendo a oportunidade de chegar com mãos vazias diante de Deus e dizer: Senhor, eu não mereço nada e nem quero merecer nada. Não porque eu desisto de fazer isso ou aquilo, não é porque você tentou fazer algo e não deu certo, mas é porque você olhou para isso aqui, irmão, para isso aqui, meu irmão. Você precisa olhar para isso aqui, você precisa olhar para Jesus. É só por causa do que Jesus fez que nada do que você possa fazer vai impressionar Deus. Depois do que Jesus fez, não tem mais nada que você possa fazer. Não tem mais nada, é só isso que eu estou dizendo para você hoje. Você não precisa fazer mais nada. A única coisa que você precisa é confiar em Cristo Jesus. A grande pergunta é: por que não confiamos? Por que não há confiança? Porque ainda habita em nós a confiança em nós mesmos.
Porque habita em nós uma arrogância enorme, gigantesca, que diz assim: não, eu tenho que fazer para merecer. Eu tenho que merecer o que Deus está fazendo por mim. Eu não posso, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a palavra. Meu irmão, o pior caminho que você vai escolher na sua vida, o pior caminho que você vai escolher na sua vida é hoje você sair daqui dizendo: eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais a Bíblia, para ser abençoado por Deus. Essa é a mensagem de Satanás para você. Essa não é a mensagem do Evangelho. Isso é o que Satanás fala a você o tempo todo. Você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais a Bíblia, para você ser abençoado por Deus. Não, essa não é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu na cruz por você. E agora, se você lê a Bíblia, e agora, se você vai sair daqui para orar, não é para você ser abençoado, é porque você precisa encontrar o porquê Deus fez isso por você, porque Ele te amou tanto, porque Ele te entregou, porque Ele se entregou tanto por você. É isso que tem que fazer a gente sair hoje daqui dessa ceia. Não é sair daqui pensando: eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ser mais piedoso, eu preciso fazer mais obras, eu preciso ajudar mais as pessoas, eu preciso ser uma pessoa melhor. Não! Você precisa sair daqui pensando: o que Jesus fez por mim? Que amor é esse? Que entrega é essa? De um Deus que não poupou o seu próprio Filho por amor a mim, sendo eu quem eu sou, sendo eu essa podridão que eu sou. Porque Deus fez isso por mim. Se você sair daqui hoje assim, dizendo: meu Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar mais, não para ser mais abençoado, eu preciso saber por quê. Porque o Senhor me ama tanto, porque o Senhor me chamou do império das trevas, para o reino do seu Filho, porque o Senhor me chamou, e agora está dizendo o tempo todo que os meus sofrimentos, eles cooperam para o bem, eles são um bem para a minha vida. O que eu preciso aprender com esse sofrimento, o que eu preciso entender com essa tribulação que eu ainda não entendi, é isso, meus irmãos, é disso que a gente precisa. O falso evangelho rouba das pessoas a experiência gloriosa do confronto com a obra de Jesus. A segunda e última parte, ela vem depois que a gente lida com a própria acusação que a gente faz de nós mesmos. Pior do que Satanás se engalfinhar ali no meio dos filhos de Deus, e como fez com o sumo sacerdote Josué, diz: está todo sujo, enlameado. É possível, mas ela não é mais poderosa do que a acusação da tua consciência. Quando a tua consciência te acusa, quando a tua consciência diz: você não merece a graça de Deus, é essa mentira que o sermão de hoje visa quebrar. Se tudo que hoje a gente recebe vem de Deus, vem pelos méritos, sim, não nossos, mas pelos méritos de Cristo, e de Cristo somente. Como Paulo termina? Do tribunal, a mensagem da segurança e da esperança. A mensagem que eu gostaria de deixar hoje para essa igreja. A mensagem que eu gostaria de deixar para o resto da minha vida, para os meus filhos, para minha esposa, para qualquer pessoa que eu pudesse encontrar na vida hoje, e que dissesse assim para mim: Jonas, eu estou sofrendo, eu amo o Senhor, mas eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo ver absolutamente nada de bom nisso que eu estou vivendo. Se eu pudesse dizer para todas as pessoas que eu as amo com todo o meu coração, o que eu diria? Eu diria exatamente o que a Bíblia está dizendo agora, do versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Você é vaidoso, você é orgulhoso, você que tenta fazer joguinho com Deus, que tenta brincar com Deus, que tenta negociar com Deus, que tenta dizer: Senhor, me ajuda nesse lado aqui, que eu te ajudo naquele outro, me ajuda que te ajudarei. Você, vaidoso, você, vaidosa, precisa saber que não é só Satanás que não consegue separar você de Deus. A sua estultícia, a sua arrogância, a sua vaidade é fraca diante do poder que une você a Cristo. Sua vaidade, seu orgulho, sua soberba não é forte o suficiente para separar você do amor de Cristo. E eu não estou me referindo àqueles soberbos que são fáceis de a gente ver,
Porque a soberba é fácil de você enxergar quando você percebe as linguagens. As linguagens, elas revelam de várias formas a soberba, a vaidade, o orgulho. Mas tem um orgulho e uma vaidade que é mais difícil de enxergar. É o orgulho e a vaidade piedosa. É o orgulho carregado de oração, carregado de contexto, de teatralização da piedade. Nada disso pode resolver o problema da esperança na hora do sofrimento. Se existe algo que na hora do sofrimento resolve, é quando na nossa surdez conseguimos o milagre de ouvir Deus dizer: nada pode separar você de mim. Eu morri para você, eu morri por você, e eu morri de uma tal forma que o meu corpo está unido ao teu. Não é o corpo de Adão que está preso ao seu corpo. Não é o corpo de um morto apodrecendo que vai apodrecer seu corpo, que está unido ao teu corpo, mas é o corpo do Cristo ressurreto, é o meu corpo, aquele que foi vertido, que verteu sangue na cruz, que está unido a você. E esse corpo que está unido a você jamais será separado por nada e nem ninguém na face dessa terra. Por isso Paulo vai continuar dizendo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por que somos mais que vencedores? Porque a tribulação, as provações, as perseguições, fome, perigo, imagine aí todas as atrocidades que possam acontecer, todos os distúrbios, tudo aquilo de ruim que possa acontecer, nada disso pode separar você do amor de Deus. Nada disso pode te separar de Cristo. E se você não pode ser separado de Cristo, e Cristo é aquele que venceu a morte, venceu a provação, venceu o sofrimento, venceu tudo aquilo que a gente oraria e diria: não, mas isso eu não aguento. Ele venceu de uma vez por todas, mas venceu com você. E se você está em Cristo, você sempre será vencedor. Então por isso não dá para a gente usar esse versículo fora de contexto e colocar no adesivo do carro novo que a gente compra, para dizer assim: sou mais que vencedor. Pá! Aí coloca do lado: sou filho do rei. Pá! Quando a gente diz com todas as letras que nós somos mais que vencedores, é porque já nós não estamos olhando para o nosso sofrimento, nós só estamos olhando para Jesus. E é por causa dele, só por causa dele. Por isso volta o pronobis no final. O pronobis está no começo e aparece no final. Veja como ele aparece no final. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores, não porque somos inteligentes. Somos mais que vencedores, não porque a gente é resiliente. Somos mais que vencedores, não porque na hora da dor a gente consegue... Vou aguentar essa, mais uma. Somos mais que vencedores, não porque somos XYZ. Somos mais que vencedores porque Cristo venceu. A vitória não é nossa, a vitória é dele. E aí vem a pergunta: se a vitória é dele, como vai ser nossa? Só vai ser nossa se você estiver nele, se você estiver em Cristo Jesus. Veja como Paulo conclui o raciocínio dele dizendo: pois tenho a certeza. Ele não está dizendo assim: olha, eu tenho uma leve impressão, dadas as devidas circunstâncias. Vamos levar em consideração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ora, se Deus pôde ressuscitar Jesus dentre os mortos, isso é uma coisa difícil de se fazer hoje em dia. Ele poderá me livrar de um câncer, poderá me livrar de algum acidente, sei lá, de alguma situação financeira ruim que eu estou passando. Então, simplesmente faz cálculos. Não, Paulo não está com base em algum critério, em alguma avaliação de quadro, chegando à conclusão da certeza. Veja como ele está sendo claro. Pois tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba que mais uma vez aparece em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo termina com essa palavrinha: Senhor. Quem é o Senhor
da sua vida. Quem é o Senhor do nosso coração? A grande pergunta que a gente se faz é: para o regenerado, o sofrimento tem um sentido glorioso. A pergunta é: por quê? Porque só para o cristão o sofrimento coopera para o bem. Quando esquecemos disso, quando esquecemos de que o sofrimento coopera para o bem, nós precisamos lembrar de Cristo novamente e responder à pergunta: para que serve o sangue de Jesus? Todas as vezes que você estiver enfrentando lutas e tribulações e se perguntar: para que esse sofrimento? Para que essa aprovação? Para que essa dor? Por que Deus não me permite passar sem dor? Por que Deus não me permite viver essa circunstância sem pelo menos tanta angústia? Por que tem que ser uma sequência? Por que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser desse jeito? Que a gente possa lembrar de Cristo e tentar responder ao clamor que a sua própria morte na cruz representa em nossa mente hoje, nessa hora. Teríamos coragem de olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, a vida é muito dura, as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pois é, todas as vezes que você não vê o sofrimento como um meio de Deus cooperar para o seu bem, você está dizendo com todas as letras: é Jesus, o seu sofrimento foi só dor, você só sangrou, não serviu para nada, não cooperou para nada. Mas se você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você sabe muito bem porque valeu a pena o sofrimento de Jesus. Alguém poderia simplesmente dizer: ele tinha tudo, o Senhor do universo, mas por que se humilhar? Por que sofrer? Como explicar esse amor de Deus pelo seu povo? E aqui eu estou me referindo ao seu povo, não estou referindo à humanidade, estou falando da igreja, estou falando daqueles que estão regenerados. Por que Deus ama eles ao ponto da sua vida por eles? O dia que você souber essa pergunta, você fala comigo que eu vou escalar você aqui para pegar em um dos sermões e dizer por que Deus amou a gente, mas não amou aquele que está indo para o inferno. Você já deve ter ouvido várias vezes as pessoas falando, aquele famoso clichê, né? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Não, meus irmãos, essa equação não funciona com Deus, não. Funciona com invenção humana. A ira de Deus está sobre todos os homens. A gente leu isso em Romanos. A ira de Deus não é sobre o que os homens fazem, é sobre homens. E existem homens que Deus derrama a sua ira, e existem homens que Deus derrama o seu amor. A pergunta que você tem que responder hoje é: por que Deus derramou amor sobre você e a ira sobre aqueles que não recebem o amor de Deus? Por que você? Poderia ser qualquer outra pessoa. Deus não diz assim: olha, esse tipo de raça aqui é a raça que eu vou escolher salvar. Não, a gente não consegue nem saber. Aliás, a igreja não pode nem escolher. A igreja não pode escolher para quem pregar. A igreja não pode dizer um pastor, não pode fazer assim: olha, eu vou escolher um público. Por isso que igrejas não podem fazer isso. É um pecado. Essas igrejas plantando igrejas, escolhendo um nicho. Eu vou pregar para ricos, eu vou pregar para pobres, eu vou pregar para surfistas, eu vou pregar para skatista, vou pregar para crianças, vou pregar para... Não existe escolha. Nem Deus não deu autoridade para a igreja escolher o público. Quem escolhe é Ele, e Ele escolhe. Ele é quem vai dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A igreja não sabe nada disso. A igreja não tem que escolher nada. A igreja tem que pregar para todos, tem que falar para todos, tem que anunciar o evangelho a todos, tem que se dirigir a todos os homens, mas sabendo que alguns deles serão chamados. Mas a grande pergunta é: por que alguns são chamados? Por que alguns não conseguem se livrar de Deus? Por que alguns
Alguns tentam de todas as formas. Senhor, sai da minha cabeça, sai da minha mente. Eu quero viver como um ateu, eu quero viver como um agnóstico, que não crê em nada, mas eu não consigo. Eu te entendo, irmão. E Paulo também. Nada, nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o presente, nem a altura, nem profundidade pode nos separar do amor de Deus. Se você fizer sua cama no mais profundo abismo, Deus vai lá. Se você se enfiar num penhasco mais alto que você puder imaginar, de lá não conseguir sair, ali Deus consegue chegar e de lá te tirar. Então a grande pergunta é: se temos um Deus que deu seu Filho por nós, por que não poderíamos dobrar os nossos joelhos diante dele e dizer: socorre-me, Senhor? Por que tanta vergonha diante de Deus? Por que tanto terror diante de Deus? Por que acreditar que Deus está querendo acabar com você, se Ele deu seu Filho e fez seu Filho sangrar por você?